dar as boas-vindas oficialmente à nossa segunda edição do Fórum em Fio. Algumas pessoas aqui já participaram da primeira, então, prazer revê-los e recebê-los aqui na segunda edição. Eu sou a Marta Dias, eu, juntamente com o Pedro, nós idealizamos esse fórum, esse momento. Então, baseado nas nossas experiências e nas aplicações nas empresas que a gente vem atendendo, surgiu a necessidade da gente criar esse movimento, né? Esse movimento ele tem o objetivo, o propósito de aumentar a consciência das empresas, dos líderes, dos profissionais da área de RH e até mesmo consultores, da importância da gente não só mensurar, mas também ter ações dentro das empresas para aumentar o índice de felicidade dos colaboradores. Ao longo aqui do encontro, né, o Pedro vai mergulhar mais profundo sobre isso, mas nós já sabemos que o colaborador feliz, ele é mais engajado, ele tende a ser mais colaborativo, ele contribui mais com os colegas, ele acaba produzindo mais, e tudo isso acaba refletindo ali no caixa da empresa, ou seja, no lucro da empresa. Então, a gente tem feito esse movimento, a gente tem recebido bons feedbacks, né, posterior aos encontros, a gente grava até porque tem pessoas que não conseguem participar com a gente ao vivo, e depois a gente disponibiliza o link, então vocês vão receber esse link. Quem quiser assistir novamente, né, como é 1 hora aqui de muito conteúdo, às vezes a gente acaba não pegando todas as informações, então vocês vão poder assistir a gravação. Então, eu quero, mais uma vez, desejar as boas-vindas a vocês, espero que vocês desfrutem do melhor aqui desse encontro. Eu e o Pedro preparamos com muito carinho, com muito amor, né, nisso que a gente tem feito. Então, eu passo a palavra agora para o Pedro, ele que vai conduzir esse encontro com maestria. Seja bem-vindo também, Pedro. Obrigado, Marta. Boa tarde a todos. Então, é nosso segundo encontro, né, onde nós faremos uma reflexão rápida sobre algum tema e depois nós vamos abrir para que vocês possam também participar com algum comentário, com alguma pergunta, né? Hoje o nosso foco vai ser, deixa eu compartilhar aqui, porque nós vamos conduzir os nossos encontros em cima dos temas do Enfio que está lá na nossa postagem lá. Deixa eu compartilhar aqui uma. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a questão da cultura. Então, o tema é como aumentar a lucratividade através da cultura da felicidade. Repara que a pergunta é como aumentar, né? Porque já subentende-se que a empresa que aplica uma cultura da felicidade, ela já obtém lucros. Então, é como aumentar. Mas antes da gente entrar mais detalhadamente nessa questão, é importante rapidamente a gente pensar o seguinte: o que vem a ser uma cultura, né, organizacional? Acho que todo mundo aqui que é de empresas sabe muito bem. Teve uma época que isso ficou muito em moda, né? As pessoas sempre iam fazer um negócio, ela tem a missão, a visão, quais os valores. E as pessoas colocavam aqueles valores como se fossem coisas aleatórias, bonitas. Ah, inovação. Então, todo mundo colocava uma inovação como valor. Então, cultura, de uma forma bem simples, é essa quantidade de informações que nós damos para os colaboradores para que eles se norteiem dentro da empresa. Ou seja, tem um determinado comportamento enquanto na empresa. Quando, por exemplo, a empresa tem certos valores, às vezes acontece, e muitas vezes acontece, que os colaboradores não têm aqueles valores como seus. Mas ele, enquanto representantes da empresa, eles precisam adotar aqueles valores na condição com seus clientes da empresa. Cultura é uma coisa simples, né? Quando a gente vai imaginar que nós vamos para um país islâmico, por exemplo, a gente estuda a cultura daquele país. Ah, como é que vai ser lá? Como é que as pessoas se comportam? Como é que elas se vestem? Como é que elas reagem às situações? Cultura é exatamente isso. Como a empresa reage no mercado, a partir dos seus colaboradores, obviamente. Então, quando a gente fala de cultura da felicidade, a gente pensa o seguinte: é uma cultura em que as pessoas se sentem bem, né? Porque elas estão felizes, se sentem motivadas,
se sentem animadas, se sentem dispostas a realizarem qualquer coisa. Então, é por uma questão lógica, se elas estão se sentindo assim, elas vão trabalhar melhor. Isso é uma consequência natural. Se nós estivermos felizes em alguma situação, nós trabalhamos melhor. Mas se nós estivermos chateados, infelizes, deprimidos, nós não temos disposição para trabalhar. Então, se tem uma cultura da felicidade, teoricamente, a gente está impulsionando os resultados da empresa por uma consequência natural. Aí nós vamos ver, então, o que acontece. A forma como as pessoas se sentem impacta diretamente a forma como elas trabalham. Então, é isso que nós estávamos falando. Tem uma cultura, como é que é a cultura da sua empresa? Quais são os valores da sua empresa? Certa vez eu fiz um trabalho numa empresa, aqui no Rio, que foi exatamente mensurar a percepção dos colaboradores sobre os valores da empresa. Foi muito interessante. Todos eles eram vários locais, vários setores, vários locais no Brasil, e eles, então, davam como eles percebiam os valores. Para quê? Para que a gestão pudesse tomar medidas corretivas para melhorar a questão da cultura na empresa. Então, a cultura é muito importante. Isso parece uma coisa tola, mas não é. Se alguém já teve acesso ou já se interagiu com as Forças Armadas, percebem claramente a cultura das Forças Armadas. Eu dei aula de gestão do conhecimento durante alguns anos na Marinha, e é bem diferente do mundo privado. É uma coisa bem diferente. Você sente, quando você entra lá, você sente que você está dentro de uma outra cultura, uma outra forma de ser, um outro tipo de comportamento. É, obviamente, que esses comportamentos, essa cultura, geram em nós emoções. São emoções. São momentos de bem-estar, ou às vezes até não de mal-estar, mas geram emoções. Quando a cultura é positiva, estimulando as pessoas, essa emoção é boa. E, obviamente, que nós gostamos de ir para um local que nós nos sintamos bem. Não existe o contrário. Se a gente gosta daquele local, se as nossas emoções são boas, se a cultura é positiva, nós nos engajamos naturalmente naquele contexto. Nós desejamos estar naquele contexto. E, com isso, também, por uma questão natural, os resultados começam a aparecer com maior naturalidade, com maior tranquilidade em cima disso. Se alguém quiser perguntar alguma coisa ao longo, não tem problema nenhum, tá? Não é um monólogo, não. Eu estou fazendo uma exposição, que vai ser até bem rápida, mas se houver uma interação, não tem problema algum, se alguém quiser perguntar. Então, pessoas que conectadas produzem diferente, ou seja, uma cultura saudável, positiva, ao engajamento. Esse engajamento leva-nos a uma performance melhor. E essa performance no campo do trabalho geram resultados maiores. Mas aqui que está um ponto muito importante, que eu quero me deter um pouquinho. Isso tudo que eu estou falando até agora é muito óbvio até, né? Acho que é bem tranquilo. Mas o grande problema e o grande desafio não é falar sobre a felicidade, é sustentá-la. Por isso que uma emoção é um momento. Sabe aqueles momentos de final de ano de empresas, que as pessoas se juntam, jantam juntos, fazem uma festa, todo mundo fica emocionado, prometem que vão ter um lucro dobrado no ano que vem. É sempre assim, aquela festividade que acontece. Mas acabou aquilo tudo, a pessoa vai para o dia a dia. E aí as emoções, elas não podem haver, elas não são sustentadas por aquele momento de alegria. Então, o desafio é manter um estímulo à felicidade com o tempo. Isso aí tem a ver com a liderança. Se a pessoa não estimular nos seus subordinados algo positivo, eles desanimam. Tanto que, quando nós falamos de cultura, quem que espalha a cultura na empresa? Houve uma época que era muito comum a gente andar nas empresas e terem lá escrito a missão, os valores, como se aquilo fosse resolver tudo na empresa, a cultura da empresa. As pessoas liam aquilo,
nem decoravam aquilo que era interessante. Você podia perguntar às pessoas quais são os valores, as pessoas não se lembravam, está escrito aquilo, mas ninguém lembrava. Então, demonstra que aquilo não fazia efeito. A liderança tem uma responsabilidade muito grande nesse momento. Primeiro, de vivenciar aqueles valores, vivenciar a cultura. E segundo, espalhar isso, divulgar isso para os seus subordinados, para aqueles que estão com ele interagindo. Então, manter isso, manter missão, valores, transparência, respeito, colaboração, inovação, não é um processo tão simples assim. É simples a gente iniciar um projeto. Manter o projeto não é tão fácil. Tanto que a gente sabe, e todo mundo sabe, que, no fundo, o que as pessoas querem é lucro. Os empresários querem lucro. Então, eles criam os programas, obviamente, com sinceridade, mas, no fundo, o que eles querem é obter lucro. Se não tiver lucro, não vai ter. Eu até trouxe aqui, só para vocês entenderem como é que isso é grave e interessante. Não sei se vocês sabem qual foi o lucro do Bradesco no último trimestre, este ano. Vocês têm noção disso? O lucro do Bradesco, 3,8 bilhões de reais. O do Itaú, mesmo período, 12 ponto alguma coisa bilhões. Ok? Tá. Só que este lucro, ele aconteceu porque eles também diminuíram muito os postos de trabalho. Eles fecharam muitas agências, obtiveram lucro, mas diminuíram as pessoas. Aí eu trouxe aqui, vou ler um trechinho pequenininho de um jornal que eu li, que fala o seguinte sobre o Bradesco. Olha como é que é interessante. Resultado direto dos esforços dos trabalhadores. De acordo com o relatório do banco, este é o 9º trimestre consecutivo de aumento do lucro. Repare que só estão tendo lucro. O desempenho das receitas em todas as linhas é a principal razão pelo resultado e a melhoria da rentabilidade com a evolução da margem financeira. Ok. Aí fala o seguinte embaixo. Esses números mostram que os trabalhadores bancários são os responsáveis diretos pela alta do lucro apresentado pelo banco. Puxa, que legal, né? Mas, ao invés de valorização, recebem em troca sobrecarga de trabalho, adoecimentos pelas metas abusivas, insegurança e medo de demissão. Aí eu pergunto para vocês, ali é a cultura da felicidade ou não é a cultura da felicidade? Como é que nós imaginamos uma pessoa trabalhando num ambiente que você fica com medo de ser demitido a qualquer hora, que a sua agência pode ser fechada, que o seu cargo pode ser excluído? Então, isso não gera felicidade nas pessoas. Por mais que, às vezes, a empresa diga que está investindo no bem-estar das pessoas, há uma contradição das suas atitudes. Às vezes, os valores da empresa são espetaculares, é o bem-estar do funcionário, aí fazendo essas ações. Então, reparem que o desafio é você criar um programa de bem-estar, de felicidade, e manter isso com afinco, fazendo com que as pessoas acreditem nisso verdadeiramente. No varejo, hoje, existem lugares que têm 90% de turnover. 90%. Ou seja, uma empresa inteira se modificando a cada ano. Aí nós pensamos, não tem cultura da felicidade ou tem cultura da felicidade? Eu não sei. Eu sei que as pessoas estão saindo do lugar. Então, muitas coisas são de fachadas. É uma fachada em cima de uma ideia que, na realidade, não tem coisa positiva. Então, esse é um desafio muito grande para os empresários, para as pessoas que estão trabalhando com gente nas empresas. Então, engajamento não nasce da cobrança. Olha só, o que exigimos? Metas de curto prazo. E temos que exigir, tá? Isso aqui não é que não tem que ser feito. Presença física. Muitas vezes você tem que trabalhar fisicamente, né? Quando houve a Covid, as pessoas pararam, agora esse retorno está sendo um processo, mas muitas empresas viram que não é necessária a presença diária das pessoas. Vocês sabem disso. Conformidade e pressão. Só que esses pontos aqui, de que são exigidos, que vão acontecer, não vão ser suprimidos,
eles têm que estar envolvidos numa embalagem que gerem pertencimento, que gerem confiança, que gerem compromisso. E isso é a cultura. Nós vamos te cobrar. A pessoa fala assim, nós vamos te cobrar. O líder fala para o seu funcionário, eu vou te cobrar, mas eu também vou saber te reconhecer. Então, é o peso, não é não cobrar. É você cobrar, mas reconhecer que a sua cobrança tem um limite, que as pessoas têm o seu bem-estar. Por isso que hoje, no mundo do conhecimento, nessa era do conhecimento, as empresas, elas priorizam muito que os seus colaboradores tenham condições de aprender coisas novas. Porque eles sabem que se amanhã precisarem desligar a pessoa, pelo menos elas terão um horizonte à frente pelo conhecimento conseguido naquele período que estiveram naquela empresa. Tanto que tem empresas, vocês também devem saber isso, que elas bancam alguns meses para que a pessoa possa ser recolocada no mercado de trabalho. Eles pagam pelo profissional isso durante um tempo. Então, demonstrando que a empresa tem um lado de sensibilidade, apesar de existir uma cobrança muito intensa. Então, o que não é medido não evolui. Aí nós entramos no campo daquela pergunta lá no início. Como é que nós vamos fazer para aumentar? Tá? Então, quando nós lançamos programas de bem-estar, e precisamos fazer de qualquer forma, é muito importante nós medirmos as coisas que estão acontecendo. Porque se não medirmos, nós ficamos sempre no achismo, nas dúvidas. Será que aquilo foi positivo? Sabe aqueles projetos que as pessoas fazem durante um bom tempo? Aí, no final, todo mundo diz que foi ótimo, mas no outro ano todo mundo tem que refazer o projeto todo. Então, se foi ótimo, não precisaríamos reinvestir naquilo. Mas todo ano precisamos? Isso é uma demonstração que não foi medido, né? Se nós medíssemos, talvez nós corrigíssemos as coisas ao longo do próprio projeto. Então, o que não é medido não evolui. Percepção humana também é indicador estratégico. Pensar na percepção. A metodologia para se medir é importantíssima nisso. Quando alguém, isso é uma dica aqui, de uma pessoa que estuda isso, pede para você dar nota à sua percepção, esse projeto já está fadado a afundar. Estou falando isso com todas as letras e claramente. Todas as vezes que alguém pedir, dê uma nota para alguma coisa, já era. Porque nota, como é que nós vamos traduzir percepção, a percepção individual em nota? Quando cada um de nós traduz a sua percepção por notas diferentes. Então, a gente não consegue chegar a lugar nenhum. Então, a gente tem que tomar cuidado com as nossas medições. Então, medir coisas, a cultura, ou seja, a confiança no trabalho, a confiança na direção. Hoje nós estamos vendo na sociedade o grau de confiança nas nossas instituições públicas como está baixo. Confiança, isso gera um problema muito sério. O nível de pertencimento, o alinhamento ao propósito. Agora, eu comentei sobre aquele trabalho que eu fiz. Uma das coisas que nós fizemos é saber o alinhamento dos grupos aos valores da empresa. É muito importante, porque às vezes uma pessoa está pensando para lá e outra está pensando para lá. Então, eles não se encontram. Então, o alinhamento com relação ao que a empresa diz. Quando nós passamos, por exemplo, uma meta para a nossa equipe, como é que cada um enxerga essa meta? Será que as pessoas estão alinhadas à meta? Então, isso é importante ser pensado para que a gente possa obter sucesso com as coisas. Como é que está a segurança psicológica dentro da nossa empresa? As pessoas têm liberdade realmente para errar? Elas têm liberdade para falar os seus problemas? Ela tem liberdade de atuação? Então, quando nós delegamos alguma coisa a alguém, essa pessoa se sente realmente que recebeu algo para fazer ou simplesmente para servir de operação para alguém? Isso tudo tem que ser pensado. Então, a segurança psicológica é importante. Muitas pessoas
entra no estado de burnout por causa disso, né? Ele não se sente seguro de abrir-se nesses tipos de ambiente. Então, a cultura, ela pode corrigir essas distorções se ela for bem vivenciada. Com isso, o FIO, né, a metodologia FIO, ela trabalha com várias questões que podem colaborar com a cultura organizacional. Quando nós pensamos aqui na questão da autoconsciência, da comunicação e do feedback como base aqui na nossa reflexão da cultura, reparem que autoconsciência é saber do nosso papel na empresa. Às vezes a gente não sabe. Então isso é importante. Qual é o nosso papel? O que eu preciso fazer? Eu sei quais são as minhas fragilidades. Basta perguntar para um colaborador o seguinte: o que você precisa para se desenvolver melhor? Vamos reparar que a pessoa tem maior dificuldade de dizer o que ele precisa para crescer. Qual soft skill você precisa melhorar? Porque os treinamentos de hard skills, tudo bem. Eu preciso aprender sobre a IA, tudo bem, isso todo mundo precisa aprender, mas não é isso. Qual o comportamento que você precisa trabalhar para aprender a lidar com a IA? Porque hoje a IA está acelerando a nossa demanda. Então, se ela acelera a nossa demanda, se nós não temos controle emocional, com tanta coisa que ela vai nos fornecendo de informação, a gente entra em tilt. As pessoas não conseguem comportar. Hoje, estão criando agentes personalizados. Então, quando você quer conversar com alguém dentro da empresa, existe um agente da IA que é a pessoa simbolizando aquilo. Aí você conversa com a pessoa. O que você acha sobre isso? Reparem. Então, isso são informações. Agora, e as soft skills? Controle emocional, a comunicação, o retorno das coisas para os outros. Como é que você pede retorno dos outros para você? Então, isso vai criando uma base sólida para a criação dessa propagação dos valores da cultura da empresa. Com isso, nós temos ali, nessa nossa simbologia aqui, dois grandes pilares. O pilar da gestão de conflitos, porque existem conflitos de tudo quanto é lado, são metas que precisam ser executadas, os grupos, às vezes, até se digladiando, mas tendo que negociar muitas coisas, prazos, isso é muito importante, a questão dos conflitos, então a gente tem que saber lidar com isso. O protagonismo, a gente saber a nossa responsabilidade, o que nós precisamos fazer quando nós recebemos uma missão dentro da empresa. Então, isso tudo vai criando uma base com seus pilares para que, no alto, temos lá o senso de dono, que é tão falado hoje no mercado. As pessoas se sentirem parte da empresa, como se elas fossem verdadeiros donos da empresa. A pessoa que chega nesse nível, ela, de fato, representa a empresa, que é o sonho de todos os empresários terem pessoas, colaboradores com essa mentalidade. Então, isso é um processo, né, que tem que ser desenvolvido através da própria cultura organizacional. E, com isso, há um sucesso compartilhado entre todos. Tudo bem até aqui, gente? Nós estamos caminhando aqui quase para o fim da nossa reflexão, para a gente abrir aqui. Então, com isso, a cultura da felicidade não é um custo emocional. Tá? Não é um custo emocional. A gente vai investir numa coisa e falar, não, isso aí só aquela coisa toda, mas é um custo desnecessário. Tem empresas que pagam para aprenderem culinária. Tem empresas que pagam tantas coisas para que as pessoas possam se sentir assim mais tranquilas dentro do ambiente empresarial, ou seja, mexer com as próprias emoções. Então, isso não é um custo, isso é um investimento estratégico. Porque a pessoa, quando ela gosta, ela se sente emocionalmente bem dentro de um contexto, ela se engaja aos objetivos daquele contexto. Então, muda o paradigma, né, de uma coisa de custo para uma coisa positiva, né, que é de investimento. E aqui, finalmente, eu vou trazer para vocês o resultado nosso. Vocês fizeram, né? Nem todos fizeram, mas vão fazendo, podem ir fazendo, por quê?
A cada edição nossa, nós vamos atualizando esses resultados. Mas o que nós queremos mostrar que isso aqui são medições. Nós estamos medindo do grupo das pessoas que estão participando do fórum, que estão colocando seus índices ali de felicidade individualizados, mas aqui nós fazemos em grupo. Nós estamos jogando ali os índices de felicidades individuais dentro de um lugar para gerar o do grupo. Quando algumas empresas começarem a fazer o índice de felicidade nelas, elas vão poder comparar-se com o índice geral. Então, isso é interessante também fazermos. Então, aqui, no nosso caso, nós trabalhamos com esses 5 pilares, que é o propósito, que é o engajamento, as relações de segurança emocional, reconhecimento e merecimento, e o bem-estar e sustentabilidade. Esses 5 pilares, eles formam a nossa base de uma estrutura de felicidade. Logicamente, isso não se esgota, mas são pilares importantíssimos para serem medidos pelas empresas para poderem atuar em algum ponto. Então, olhando o nosso resultado, vejamos que nós temos ali um verde apenas, não tem vermelho. Quando não tem vermelho, significa que os brancos, todos os branquinhos ali, o resto é branco, né? Eles estão no mesmo nível de percepção. Por isso que eu falei que dar nota para a percepção é complicado, porque o nível de percepção é o mesmo e os números são diferentes. Então, nós temos um destaque no grupo aqui, né? Um destaque positivo. Ok, também isso não quer dizer muita coisa, porque a ferramenta ela não é de avaliação, ela é de mostrar um desempenho e como nós deveremos caminhar a partir daqui. Então, reparem, no primeiro momento, na primeira edição, o foco principal nosso de atuação, que deveríamos melhorar no grupo, era o bem-estar e sustentabilidade. Se vocês forem olhar lá, bem-estar e sustentabilidade, que é o item 5, ele cresceu um pouquinho. Então, teoricamente, saiu lá de baixo, porque ele cresceu um pouquinho, na percepção nossa. Mas, como isso aqui é um processo evolutivo, não de avaliação, é de desenvolvimento, reparem que agora, nesse segundo momento, surgiu o 4, que é o reconhecimento e merecimento, sutilmente. Então, dentro da nossa perspectiva e percepção de felicidade, se fôssemos trabalhar o grupo, nós trabalharíamos nesse instante na questão do nosso reconhecimento e merecimento. Isso é dinâmico. Cada um de nós, com o seu resultado individualizado, sabe o que precisa trabalhar em si para poder melhorar o seu sentimento, a sua emoção de felicidade. No grupo, seria assim. Se nós levarmos isso para a empresa, é exatamente isso. Nós teríamos as pessoas fazendo os seus índices, mas os gestores teriam uma ferramenta de gestão, né, para poderem tomar ações corretivas para ampliar o sentimento de felicidade dos seus colaboradores. Está claro o resultado aqui, gente? Tudo bem? Ficou claro? Alguma dúvida? Então, com isso, por isso que nós temos o nosso termômetro da felicidade organizacional, que é esse termômetro, né, que é esta aplicação que nós fazemos com que todos da empresa possam participar, da mesma forma que nós estamos participando desse nosso termômetro aqui, mas numa organização todos vão participar, e os gestores terão, na mesma hora, tá? Isso é na hora, terão o resultado com base nos pilares e poderão fazer ações corretivas para poder melhorar o engajamento daqueles colaboradores. Isso pode ser feito por setor, por equipe, da forma que nós quisermos. Então, com isso, nós damos uma ferramenta de gestão que facilita as ações corretivas daquele caminho. Nós não esperamos muito tempo. Não é aquele clima organizacional feito 2 vezes por ano. Só para fechar a nossa reflexão, uma vez eu fiz um trabalho numa empresa de grande porte, uma construtora, em que foi interessante. Eles participavam todo ano das melhores empresas de se trabalhar, todo ano. E estavam sempre entre lá as melhores empresas. E foi curioso que naquele ano eles gastam dinheiro, tá? É um bom dinheiro para fazer aquilo.
gastaram um dinheiro bem alto para fazer aquele negócio, ficaram bem cotados. Mas naquele mês que eu estava lá, a empresa estava cortando quase todo mundo, porque a empresa estava falindo. Então, reparem que é interessante. O clima da felicidade, melhor empresa para se trabalhar, 2 meses depois, era um clima de desgraça completa dentro da empresa. Então, o termômetro da felicidade é esse que vai conseguir perceber as coisas em tempo real, para que a empresa possa fazer correções rápidas para poder não perder esse viés da felicidade quando ela considera que na sua cultura organizacional isso de fato e verdadeiramente existe, né? Então, é isso aí a nossa reflexão. Nós vamos abrir. A Marta quer falar agora ou a gente abre agora e depois no final abre aqui para você. Pedro, eu acho que podemos abrir para o pessoal, quem quiser fazer alguma pergunta, alguma consideração, e aí depois nós vamos fazer o convite aqui para quem quiser conhecer a ferramenta, né, quiser entender um pouquinho mais, de forma personalizada, poder falar com a gente e agendar uma apresentação, tá? Mas agora vamos abrir esse espaço aqui para o pessoal, quem tiver alguma dúvida, quiser perguntar, quiser trazer alguma consideração, até mesmo compartilhar, às vezes, alguma experiência vivida aí no ambiente de trabalho, fiquem à vontade. Vou fechar temporariamente aqui, depois eu abro. Tá bom. Alguém gostaria de compartilhar algo, gente? Ou será que é só do lado de cá, né, Pedro? Talvez só eu e você aqui que tenha vivenciado esses desafios aí do dia a dia, que tenha... Eu até não compartilhei, né, dessa vez. A Trícia quer falar, né? Só trazendo aqui rapidinho. Eu trabalhei durante 15 anos dentro de empresas grandes, inclusive, grandes operações, e, gente, era o caos, porque na época eu não tinha essa ferramenta, né, de mensuração, de percepção de colaboradores, algo que pudesse trazer até mesmo leveza para mim como RH. Então, ficava muito naquela questão do feeling, ficava muito na minha responsabilidade do será que é certo, será que é errado, será que é isso, será que é aquilo? Essa pergunta, né, será, me trazia muito peso na tomada de decisão, porque não tinha dados para tomada de decisão. Então, a maioria das decisões a gente acabava tomando ali de forma superficial, por não ter dados, e hoje a ferramenta Fio, ela nos proporciona ter esses indicadores. Mas vamos abrir aqui agora para a Trícia. Pode falar, Trícia. Tá bem, Marta, obrigada. Então, eu quero parabenizar, né, a Marta e Pedro Paulo por essa iniciativa, por essa solução humana e tecnológica tão efetiva, assim, e as considerações que foram feitas, né, os termos bem atualizados para que a gente se situe nesse ambiente, né. Eu vim do marketing e hoje eu acredito mais numa ferramenta como essa que identifica onde o time trava do que fazer o marketing por si só, propriamente dito. Porque hoje não é mais a empresa que fala de si, né? São as pessoas que falam da empresa. Então, esse é o verdadeiro valor, como o Pedro colocou sobre a empresa que mensurava o quanto bom era trabalhar nela e poucos meses depois ela estava falindo. Então, essa ferramenta de mensuração constante é de grande valia para o marketing como um todo, né? Para o cliente interno, que é o próprio colaborador, em primeiro lugar, e aí ele feliz, ele vai ter condições de passar isso para o público, né? Para o cliente final que ele atende. Então, uma pergunta que eu quero fazer aqui, além dos 5 pilares, tem como a gente identificar onde o time está travando pelas operações, além desses 5 pilares? Usar essa ferramenta para isso? Obrigado aí, Trícia, pelas suas colocações.
Tem sim, a metodologia FIO, ela tem diversas aplicações, tá? Então, quando nós vamos fazer uma avaliação, vamos dizer assim, de um grupo, nós definimos quais são os comportamentos ou as competências que o grupo quer ser percebido, e nós submetemos ao próprio grupo, no caso, como eles percebem isso na própria equipe. Então, a gente consegue identificar, dentro de um cenário, qual o ponto, qual o gargalo, qual o ponto que está frágil, em cima da participação de todos. É muito importante a gente sempre submeter a um grupo, a todos, dependendo do que for, a algo que está sendo levantado. Por isso que, na metodologia, nós evitamos muito sugestões. Porque se uma sugestão, ou seja, uma observação de alguém, é só dela, nós deveríamos submeter isso a todo mundo para verificarmos como elas percebem aquilo. Então, a gente consegue, através de indicadores comportamentais, submetendo as pessoas, saber o que está pegando ali naquela equipe, tá? Então, é isso. Eu acho que respondeu a você, Felice? Sim, sim. Obrigada. Nada. Tem mais alguém que gostaria de fazer alguma pergunta ou trazer alguma consideração? Eu tenho uma pergunta. Pode fazer, Camila. Uhum. É um pouco complexa, enfim, mas vamos lá. Nada comigo é muito simples, né? Mas quando eu escuto essa apresentação, eu penso com a cabeça de empreendedora e com a cabeça de implementadora de NR1, com as duas cabeças, né? Eu penso assim. Então, quando você fala dessa ferramenta para mim, eu penso, nossa, eu acho incrível, eu acho ela sensacional, mas eu não vejo uma forma de eu inserir ela de um jeito que atenda às normas hoje, que já são milhares para as empresas. Porque eu penso assim, as empresas já estão tendo que cumprir com milhares de normas, né, que o Ministério do Trabalho e do Emprego estabelece. Além dessas normas, muitos empresários, eu vejo assim, que eles não estão tão preocupados com essa questão que você levantou, que é muito pertinente, e eu, enfim, estou totalmente do lado de vocês, né? Porque a felicidade é, sim, um ativo, né, para a empresa, mas a grande maioria, pelo menos o que eu sinto da NR1, é que eles estão só pensando em como resolver a conformidade. Parece que eles não acreditam que vai dar resultado. É um pouco assim que eu sinto, né? Até porque no tradicional, os riscos psicossociais, que é o que está pegando agora, que está com prazo em cima, esses riscos psicossociais, quando eles entram com os planos de ação, são planos de ação que demoram muito para dar resultado no ROI, dar resultado na folha de pagamento, demora, e a gente vê que é por conta, eu diria, da forma que está sendo aplicada esses planos de ação, que normalmente são mais com psicólogos, uma coisa mais lenta, pela mente, enfim, que tem o seu valor, sem dúvida, mas eu acredito que o resultado é muito a longo prazo. Então, eu penso, é possível adaptar esse modelo que eu acho fantástico, de você levar apenas 1 minuto no dia para avaliar, considerar, responder e já ter dados ali capazes, né, de entregar para a pessoa do RH, para o gestor, enfim, para ter exatamente essa questão decisória aí que vocês falaram, e para poder tomar ações mais assertivas. Entendi. É possível. Olha só. Entendeu minha pergunta? Complexo, olha só, olha só, a questão, a gente tem que separar aqui. A norma NR1, antes da NR1 ficar em vigor, no ano passado, há 2 anos atrás, grandes empresas já investiam no bem-estar das pessoas, independente de norma, porque isso é uma questão lógica. As grandes empresas sabem, elas investem nisso,
Existem áreas de bem-estar nas empresas ligadas exatamente a isso, independente de norma, porque isso é um bem-estar. Quando você vai para o grupo menor, aí você é outro problema. Aí a norma está obrigando muitas pessoas a fazerem isso. A nossa atuação não é com relação a fazer diagnóstico NR1, porque existem empresas que fazem diagnóstico, aquele diagnóstico inicial lá, que tem que dizer o risco, o tamanho do risco, se é mais, menos. Isso não é a nossa preocupação. Agora, todas as empresas, independentes desse diagnóstico, e agora todas têm que fazer, elas precisam fazer um plano de ação de desenvolvimento, de bem-estar. E nós fazemos esse plano. Ou seja, a metodologia, ela atua exatamente, independente de nome, para fazer o desenvolvimento das pessoas no seu bem-estar. E quando nós falamos de bem-estar, e o que eles são cobrados depois de um plano de ação, é um plano de ação de desenvolvimento. Então, nós falamos aqui de engajamento, nós falamos de liderança, nós falamos de procrastinação, nós falamos de todas as soft skills que são necessárias para as pessoas se sentirem bem. Então, a metodologia se aplica totalmente em tudo que após esse diagnóstico inicial, que não é... Porque se a gente começar a querer fazer diagnóstico inicial, a gente está mudando a nossa praia, nós usamos uma metodologia própria. Aquilo é uma metodologia lá, com suas questões, que a gente nem vai entrar nesse campo. Mas elas são utilizadas como obrigação do governo, acabou. Então, a metodologia FIO, ela aplica em tudo. Em tudo que você imaginar, a partir daquele negócio lá, daquele documento inicial, a gente faz. E justifica-se para o governo que está se fazendo algum plano de ação em bem-estar, do bem-estar dos seus colaboradores. Então, atende a norma completamente, entendeu? Então, é isso. A gente atende 100%, só não fazemos o diagnóstico inicial. Entendi. Tá bom. Obrigada. Tá claro? Obrigado pela Sim. pergunta, tá, Camila? Alguém mais quer falar? Marcelo. Fala, Marcelo. Boa tarde a todos. Pode falar. Paulo, prazer rever Marta. Só fazer um comentário em cima dessa última pergunta, né, que o Pedro Paulo respondeu com muita propriedade. Esse questionário, né, para ficar bem claro para todos, é uma coisa relativamente simples. Acredito que o Pedro e a Marta já têm conhecimento disso, e talvez alguns dos demais colegas. Então, a nossa preocupação, né, enquanto profissional de uma empresa, enquanto gestor, tem que ser exatamente em cima do que o Pedro Paulo comentou. Tendo em vista que o próprio Ministério do Trabalho recomenda, né, um questionário com alguns tópicos e, eventualmente, até com algumas questões, qualquer um faz esse questionário hoje em dia. Qualquer um produz esse questionário hoje em dia, né? E esse questionário, pela normatização, ele tem que gerar uma matriz de riscos e um relatório. O grande diferencial da ferramenta em fio, né, e de todas as funcionalidades que ela tem, em relação à NR1, né, agora falando especificamente sobre a NR1, o grande diferencial da ferramenta é o que nenhuma outra ferramenta tem no mercado até hoje, e eu falo de cátedra, porque conheço, né, trabalho com isso e conheço. Então, de novo, o diferencial da ferramenta é que ela proporciona exatamente esse plano de ação. Então, a partir do momento que qualquer empresa, de qualquer tamanho, de qualquer nicho, tiver um relatório inicial, um questionário inicial preenchido, né, que vai gerar um relatório, a ferramenta entra com um diferencial e complemento naquilo que é o principal, ou seja, um plano de ação, porque não adianta nada a empresa dizer que tem alguma coisa, a empresa aplicar um questionário para todos os colaboradores, esse questionário gerar um relatório XYZ e a empresa não fazer nada ou não dar a devida atenção e agir com responsabilidade em cima desse relatório. E aí é que entra a ferramenta em fio
que tem uma aplicação imediata para a NR. Se a gente entender isso, nós vamos chegar todos juntos à conclusão que a ferramenta é inovadora, diferenciada e fantástica até para essa de que estamos vendo e que vai aumentar mais ainda agora a partir do dia 26 de maio. Era só essa a pequena e singela contribuição que eu queria fazer. Obrigado, Marcelo. Alguém quer mais falar alguma coisa, fazer alguma pergunta, fazer alguma colocação? Maurício, está bem? Está tudo tranquilo, Maurício? Está ouvindo bem aí? Adelino, está tudo bem, Adelino? Adelino está quieto? Então, tá bom. Maravilha, então, pessoal. A Ana quer fazer alguma pergunta, Ana? Agora eu estou conhecendo um pouquinho, né? Estou aqui observando, ouvindo, tá? E aí, eu acho que nesse momento ainda estou acompanhando. Maravilha, maravilha. Bom, Mas, pessoal... de todo modo, obrigado pela participação aqui. Imagina. Pela oportunidade. Obrigada. Bom, pessoal, então agora a gente... Marcelo? Pode falar, Marcelo. A gente vai partir para que momento agora? Só para eu entender se eu faço uma colocação agora ou deixo para o final. Tá, a gente já está finalizando, na verdade, agora eu vou fazer um convite para quem tiver interesse em conhecer melhor a ferramenta Fio, conhecer o termômetro da felicidade, e aí na sequência a gente já finaliza. Eu queria aproveitar a presença do Adelino, que esteve com a gente na primeira jornada, e fez uma colocação muito interessante naquela jornada, por conta da vivência e da experiência que ele tem nesse mercado agro, e queria que ele dividisse de novo com a gente, Adelino, aquela tua colocação no sentido da perspectiva, né, que você enxerga para esse mercado agro, que é um mercado gigante no Brasil, né, enorme, gigantesco. Então, como o Adelino já participou da primeira jornada, já tem conhecimentos aí iniciais, né, de alguma funcionalidade da ferramenta, eu queria que ele contribuísse agora, porque é um mercado extremamente importante, é um mercado que ele conhece, que ele tem vivência e experiência. Pode ser, Adelino? Pode sim. Não, primeiramente, é uma grata satisfação aí poder participar desse fórum. Obrigado aí a todos os participantes, obrigado aí pelo Pedro, pela Marta, pelo esforço, a dedicação. É lógico que todo o assunto que é novo, ele gera um impacto, a pessoa dá fica meio... tem alguma dificuldade para a implementação. O que eu comentava dentro, porque principalmente dentro de uma organização, às vezes é comentado assim que o empresário não quer fazer investimento em treinamento com seus colaboradores. Não é bem verdade. É que muitas das vezes os treinamentos são impactados como de praxe, que vai um treinamento, vou no final de semana, levo a minha equipe, vai fazer um retiro, alguma coisa, vem super motivado, mas eles entram para dentro da empresa e a empresa permanece da mesma forma. Então, eu estou empolgado para dentro da indústria e eu não consigo implementar porque, na verdade, o que foi comentado no curso não tem uma prospecção, não tem uma continuidade dentro da empresa. Esse trabalho, eu participando na primeira etapa, agora avaliando na segunda etapa, eu consigo agora ter um pouquinho mais de discernimento no sentido de que qualquer um que vai fazer um investimento dentro de uma organização, ele quer sim, ninguém que está aí trabalhando para ter o mal-estar do colaborador, ele quer o bem-estar e trabalha em cima do bem-estar do colaborador. Mas muitas das vezes o empresário não tem a metodologia ou não tem essa ferramenta em mãos e ele fica pelos rádios corredores ou pelos telefones sem fio. Então, alguém falou que o Adelino fez tal coisa, alguém falou que o Adelino era assim, alguém falou que a produtividade não está legal, e assim vai. E é muito pela experiência, pela expertise, até como a Marta comentou, da dificuldade de você fazer uma gestão dentro de uma organização. E hoje, principalmente, é tão necessário ter maior produtividade e com menor custo dentro da organização, que faz-se necessário eu poder ter uma ferramenta
que consiga me dar, ao final, isso aqui, como ele é diário, ele me dá no dia, vou ter uma ferramenta da minha produtividade, do meu rendimento, das minhas perdas, das minhas paradas, dos meus reprocessos, e também vai me dar um indicador de como estão meus colaboradores. E aí eu consigo fazer uma base, uma análise para dizer assim, ao meu gerente de recursos humanos, meu gerente da indústria, meu gerente operacional, comercial, logística, meus amigos, nós estamos com uma situação não está legal aqui, o departamento A precisa de ajuste. Ou, na maioria das vezes, se os departamentos estiverem interligados, eles vão tomar os ajustes antes que o diretor, ou que o presidente, ou que o CEO da empresa tenha essa informação. Então, eu vejo que é uma ferramenta importante, que ele vem somar aos resultados da organização, que se bem feita a gestão, essa gestão do processo, a gestão dos equipamentos, da matéria-prima, e principalmente a parte mais importante, que muitas das vezes não é medida dentro da organização, é medir a gestão das pessoas, que é sim ou não, mas é o maior patrimônio que a empresa tem dentro do seu negócio, são as pessoas. E algumas vezes é gastado muito dinheiro de forma que prepara as pessoas com um curso especial numa área, manda um outro para fazer um outro curso, manda outra pessoa para outro curso, mas não tem um alinhamento de direção. Então, com esse alinhamento, eu entendo que esse alinhamento, com essa metodologia, alencada às outras metodologias que a empresa tem, ela consegue ter maior retorno, melhor produtividade, vai conseguir ter uma melhor rotatividade do trabalho, vai conseguir melhorar o absenteísmo, e uma parte importante, ela vai ter formado uma formatação de uma metodologia, um sistema de trabalho que a empresa vai ter uma identidade. E essa questão da empresa é todos os departamentos trabalhados com um objetivo único de eu me sentir bem dentro dessa empresa e automaticamente eu sentindo bem, a minha produção automaticamente vai aumentar, a minha produtividade vai aumentar. E eu vou ter a percepção que a minha empresa a qual estou trabalhando, ela está vendo isso e está dando retorno. Por isso é importante o retorno rápido, para que as pessoas sintam que realmente não valeu a pena. Eu coloquei que hoje eu estava, não estou muito legal, e já veio alguém me dar uma atenção, já tentou me ajudar, já me resolveu a minha situação. Então, isso é muito gratificante. É uma metodologia importante, e ela vem tanto para uma empresa de pequeno porte, como uma empresa de grande porte, de 1.000 pessoas, 2.000 colaboradores, até mais que isso, né? E há uma necessidade muito grande, como até a colega comentou, dessa questão agora da NR1. Então, isso vem... Os planos de ações são importantes, mas eles tem muita morosidade no plano de ação. E, muitas vezes, é difícil de eu entender se isso está dando resultado ou não. Que, na verdade, a realidade é essa dentro da indústria, diz assim, você termina um plano de ação para começar outro plano de ação, para fazer outro plano de ação, e postergar a data, e adiar a data, e você não consegue ter. E, com isso, daria uma ferramenta que é a parte mais importante que você tem dentro do processo. Tem grandes coisas lá, mas é a matéria-prima, é a máquina e as pessoas. Qual é mais importante? É as pessoas. Então, eu tendo as pessoas, elas trabalhando positivamente e alegre, automaticamente o resultado vai vir, né? Então, eu parabenizo aí esse trabalho, eu vejo que ele é muito bom, ele é interessante para as empresas, para implementar isso na empresa, porque... Às vezes a gente pensa que, assim, eu tive a oportunidade de trabalhar no chão de fábrica e sair o diretor aí de 3.000 colaboradores. Então, a gente entende que, às vezes, a percepção, às vezes, de um diretor que está numa sala climatizada, com ar-condicionado, um cafezinho na mão, uma água, um lanchezinho, tudo ali é uma maravilha. Meus colaboradores lá estão tendo bom, eles estão reclamando. E, às vezes, você vai ver que é uma questão... O colaborador na linha de produção, ele não precisa muita coisa, não. Ele quer ser reconhecido, quer ter umas condições básicas, seja ela de higiene, seja ela de alimentação, seja ela uma área de descanso, e ela vai produzir, ela vai desenvolver. Então, a gente dando essas ferramentas e a empresa absorvendo isso, é fantástico. É um negócio revolucionário da gestão administrativa moderna. É isso aí mesmo, Adriano, que você falou. Faz todo sentido. Exatamente isso aí. É rapidez no retorno das informações. Ela não pode demorar muito, não. Às vezes você perde uma equipe por uma coisa tola, uma coisa simples. E está ali, rapidamente você pode resolver um problema, até falando, às vezes, sabia? Até falando. Então, esse é o nosso foco aqui.
Alguém mais quer falar? Porque nós estamos agora encerrando. Marta, cadê a Marta? Eu aqui. Vamos encerrar então, Bom, né? que incrível. Obrigada aí, Adelino, também pela contribuição. Percebam que nós estamos apenas no segundo encontro. Imagina até o final do ano, né? Como que nós estaremos em relação ao nosso conhecimento e aplicação. Então, esse é o nosso convite, né, de quem quiser saber como funciona a aplicação, empresas aí que querem ir para o próximo nível, ou até mesmo se tiver alguém aqui hoje que é consultor, que atende empresas e quer conhecer, né, ter a ferramenta Fio para as suas aplicações dentro dos projetos que atua, nós também temos essa possibilidade, tá? Então, manda uma mensaginha, escaneia aqui o QR Code, vai cair aqui no meu WhatsApp, eu mesma vou atender vocês, vamos marcar uma apresentação, entender o cenário de vocês, o que realmente faz sentido, porque às vezes o que faz sentido na empresa do Adelino não faz sentido na empresa do Marcelo, assim como na do Maurício. Então, a gente tem esse cuidado, esse zelo para levar para vocês, né, de forma personalizada, aquilo que realmente vai gerar transformação na empresa, aquilo que realmente vai impulsionar a gestão de vocês e trazer mais lucro para a empresa. O que nós queremos é um Brasil com empresas mais fortalecidas, gerando mais emprego, gerando movimento, porque depende de nós, né? Então, uma pessoa sozinha, ela não faz muita coisa, mas a união desse movimento aqui, com certeza, vai fortalecendo a cada encontro, e quem sabe aí no final do ano a gente tem aqui centenas ou milhares de pessoas dentro desse movimento, levando essa ferramenta para as empresas, conhecendo mais também da aplicação e tendo melhores resultados. Então, mais uma vez, eu quero agradecer a presença de cada um aqui, a Ana, a Trícia, que está com a gente desde o primeiro encontro, o Maurício, que veio a convite, né, representando ali a Helenice, né? Helenice. Acho que é a Helenice. A Helenice, do Grupo Crindes, aqui do sudoeste do Paraná. Olha só que beleza. O Marcelo também, que está em São Paulo, o Adelino, que está no Espírito Santo, a Camila, que está, acho que em Brasília, se não me engano. Você vê que eu já estou conhecendo o rostinho das pessoas e já sei até onde elas moram, hein? A Suelen também. Conversamos um pouquinho pelo WhatsApp. O Ladir, o Antônio. Então, que bom estar aqui com vocês. E Pedro também, mais uma vez, obrigada por entregar o seu melhor, como sempre. Então, é isso, gente. Obrigada. Se alguém quiser compartilhar mais alguma coisa, senão nós encerramos por aqui hoje. E Obrigado. pontualmente, hein? Vocês viram que a gente é pontual, hein? Obrigado a Obrigada, todos, tá, pela Breno. presença, tá? Até a próxima. Até, a próxima. pessoal. Até. Tchau. Bom, Tchau. excelente mais uma vez. Bom restante de semana.